vamos falar hoje sobre sonhos de punição, uma das grandes descobertas de Freud, né, que mostra que os sonhos têm sentido, sim. Aliás, se você olhar, né, bem, todos os sonhos têm sentido. Né? Nenhum sonho deixa de ter um sentido. Então, e os sentidos, né, dos sonhos são, né, ligados às necessidades de expressão, de energia, de colocar para fora, né, energias retidas, para não ficar um quanto, né, muito alto de energia retida, que vai facilitar a formação de sintomas, né, durante a vigília. Então, lembrando que a psicanálise observou rigorosa e exaustivamente que não é possível ter sintomas, né, em psicanálise sem ter um quanto de energia retida. Então, é essa retenção dessa energia que é o núcleo dos sintomas. Tá? Então, não tem como fazer psicanálise abandonando completamente essa descoberta. Tá? Então, isso é uma descoberta, não é o pensamento de Freud, não é as ideias de Freud, não são as ideias de Freud. Tá? Observações feitas pela psicanálise ao longo do tempo que sustentam que não é possível você ficar com a energia retida e ficar bem. Por exemplo, para de sonhar, para você ver. Tem pesquisas fazendo isso. Toda hora que o cara está sonhando, acorda ele vai fazer um transtorno mental por causa disso. Por quê? Porque ele não vai poder mais descarregar a energia retida. Então, como fazer psicanálise sem teoria da pulsão, né? Abandonando completamente a teoria da pulsão? Não é possível fazer psicanálise sem a teoria da pulsão, né? Porque é ela que explica o porquê que a energia está retida e, consequentemente, porquê que tem sintomas em vigília. Lembrando, então o sonho parece que é um sintoma noturno. Pois é exatamente isso que Freud descobriu e que nós descobrimos também estudando psicanálise e trabalhando 50 anos com psicanálise. Tá? Então não tem como as coisas se processarem dentro da psicanálise sem energia retida em excesso. Os sonhos, o primeiro exemplo disso são os sonhos. Freud não sabia, embora ele fosse neurologista e grande pesquisador top do século XIX e início do século XX, né? Embora ele fosse um pesquisador top do início do século XX, final do século XIX, ele não sabia que nós sonhamos de 4 a 6 vezes toda noite. A explicação principal para a existência desses 4 a 6 sonhos regulares, todas as noites, o famoso sono REM, né, que é movimentos rápidos dos olhos, que são necessários para descarregar a energia retida. Então, se está descarregando energia retida, é um sintoma também. E o sintoma descarrega energia retida também? Sim, descarrega, e a defesa também descarrega. Tá? E é essa descarga da defesa que gera os sonhos de punição. Tá? Então, não só a teoria, né, de Freud sobre os sonhos, ela é tão bem embasada na observação, né, o pessoal lê, né, os textos de sonhos. Eu escrevi 15 livros sobre sonhos, na obra de Freud. Tenho 15 livros para fazer a revisão, documentar, fazer uma revisão, uma atualização. 15 livros, tá? Então, esse farto material sobre os sonhos que Freud, né, deixou, é uma parte nobre do seu legado da humanidade, né, teoria do sonho. Não dá para pegar a teoria do sonho e jogar tudo fora. Aliás, os sonhos 11, se não me engano, o título é Jogando a Vida Fora. Né? Uma das maneiras de jogar a vida fora é não estudar o sonho. Então, vamos procurar corrigir isso aí para a vida ficar melhor. Vamos estudar os sonhos direito. Tá? Não tem como estudar sonhos sem estudar Freud. Estude Freud sobre sonhos. Tá? Então, uma das grandes descobertas é a existência desse sonho com esse sentido de punição. Sonhos de punição, que acordam o sonhador, tanto quanto um pesadelo, um sonho de angústia. Tá? Então, e vem da onde essa energia? Não vem do impulso do id. Vem da defesa inconsciente do ego aplicado ao impulso do id. E com uma conotação de autoagressão típica, né, daquele retorno da pulsão de morte, né, e da pulsão sexual ao ego
por impossibilidade de satisfação dessa pulsão no objeto sexual incestuoso, que é a mãe. O complexo de Édipo é um bom exemplo, né? Então, quando a criança percebe que não vai casar com a mãe, o menino percebeu que não vai casar com a mãe, a menina percebeu que não vai casar com o pai, tá? Então, onde é que volta essa energia? Volta exatamente para essas estruturas que vão criar o sonho de punição. Tá? Então, o sentimento de culpa é uma coisa humana extremamente. Então, essas noções básicas, Freud explicou, né, e que a gente precisa trazer aqui para ver o que Freud deixou para a gente realmente, né, diante de tanta barbaridade que se fala a respeito de Freud e em nome de Freud hoje em dia. Né? O que nós vemos hoje em dia é muito mais uma vigência da resistência à psicanálise, que é uma coisa que Freud não percebeu, paradoxalmente ele não percebeu tão bem, né? Ou então ele quis deixar mesmo assim, né? E perceber, ele percebeu. Nós estamos fazendo, né, trabalhos, né, atuais aí para explicar a atual crise das sociedades psicanalíticas, né, em termos da resistência à psicanálise, tá? Então, um grupo claramente resistente à psicanálise que fica se apresentando como os arautos, né, os continuadores de Freud, os grandes representantes de Freud, quando não são. Né? Até mesmo pela própria estrutura ali do documento, você vê que não pode ser, não é possível. Né? Que um grupo desse seja representante do legado de Freud. Tá? Então, os sonhos de punição, né? Os sonhos de punição vêm exatamente de uma forma ainda arcaica de lidar com as pulsões. Veja bem, na vida, a pulsão de vida precisa predominar. Na psicanálise, a sabedoria precisa prevalecer, e não a resistência. Tá? Então é assim, a proposta da psicanálise é assim, sai resistência à psicanálise e entra sabedoria. Tá? Agora, sabedoria sem realidade não é possível, então tem que ter o resgate da realidade. O que é o sonho, então, de punição? De onde que ele vem? Ele vem da pulsão de morte, da pulsão sexual incestuosa, que foram recolhidas ao ego quando a criança percebeu que não dá para casar com a mamãe, ó, menino. Menina, não vai casar com o papai, não. Tá? Então, quando isso aí passou a vigorar por volta de 5 anos de idade, principalmente no menino, a menina é mais diluído, né, como Freud mostrou várias vezes e tudo, mas também tem essa conotação. É importante que a menina também fique adulta, né, para que ela possa ser uma mãe suficientemente boa. Outro conceito psicanalítico, não freudiano, mas psicanalítico, de observação, né, de que existem mães suficientemente boas e mães que não são suficientemente boas. Né? Isso existe. É observável. Não é o pensamento de Winnicott, né? É a observação da vida. Né? E a vítima, por exemplo, de uma mãe que não é suficientemente boa, ela vai precisar saber disso, para ela poder se libertar disso e viver uma vida minimamente digna, né, digamos assim, para um indivíduo, para qualquer indivíduo. Aliás, colocando aí, cotejando escolas de resistência à psicanálise, olha só, não tem a menor possibilidade de fazer uma psicanálise, uma escola de psicanálise, ignorando completamente, tá, o fato, né, de que existe um indivíduo humano, tá, que está entre a vida e a morte, lutando pela sua sobrevivência, e com a sua sobrevivência e a sua qualidade de vida dependendo da capacidade de se tornar adulto dessa pessoa. É isso que existe, pô. As observações mostram isso claramente. Eu preciso cuidar de mim. Não tem ninguém que possa cuidar de mim. Eu é que preciso cuidar de mim. Eu sou um indivíduo, antes de tudo. Posso pertencer a N grupos, mas eu sou, antes de tudo, um indivíduo e eu tenho que cuidar de mim. Essa responsabilidade é minha, pessoal e intransferível. Não tem sistema político que possa substituir isso. Tá? Então, não dá. Nenhum sistema político, né, referido a seres humanos pode ignorar a autonomia individual. Então, sonhos de punição são também uma prova dessa autonomia individual. Não precisa ninguém me conter. Eu aprendo a me conter.
né? Tem duas vertentes, basicamente. Tem os mais fracos, né, digamos assim, que não aguentam se conter e que vão ficar na perversão, continuar criança, ultra criança, né, hiper criança, a vida inteira. Mas também não vão conseguir gerir coisa nenhuma. Ah, não, mas eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero gerir. Não, gerir você não pode, não. Ah, dá não. Você não tem condições técnicas para gerir porque você não é um adulto, você é uma criança. Criança não tem condição de gestão. Pode brincar, pode experimentar, agora gerir, gestão é para sábio, adulto sábio. Então não tem como escapar disso aí. E se não for um adulto sábio, vai criar uma pseudo-gestão, como a gente está vendo acontecendo aí, mas uma gestão dissociada, porque outras grandes descobertas de Freud foi a descrição da dissociação cognitivo-afetiva, né? E da necessidade de resgatar a realidade perdida nesse processo de defesa. Tá? Tá lá os textos, não são os textos mais lidos nas formações que mostram isso, não. Tá? Isso que eu estou falando, por exemplo, está nos textos de 1925. A perda da realidade na neurose e na psicose. Então, nosso canal de Léo aqui do YouTube, né, ele é um canal para psiquiatria, psicopatologia e psicanálise. Tá? Isso é fruto de 50 anos aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, por aí, 50 anos mesmo, de experiência com a psicanálise. 22 anos de idade eu comecei a minha análise, então podemos dizer 52 anos, estou com 74, 52 anos aí de experiência com a psicanálise, né? E disso surgiram os livros, né, como esse aqui, por exemplo, os 300 conceitos psicanalíticos, né? Da série Conceitos Psicanalíticos, com 7 volumes já publicados, os sonhos aqui, né, uma portentosa revisão de Freud sobre os textos de sonhos de 1916, tá? Tá aqui. Então, esses tipos de livros que nós temos lendo Freud também, na Amazon.com.br, e para quem quiser comprar e-book. Quem quiser livros, aí pode encomendar direto da Amazon.com dos Estados Unidos, que o livro é entregue em casa. Nós aqui no nosso escritório também temos condição de ajudar, né, a fazer essa importação, né, dos livros. Bom, então, por enquanto é isso. Voltaremos a falar desses assuntos muito em breve.